Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo conversando um pouquinho com vocês e dessa vez é um motivo muito mais que especial, a ponto de que eu já não estou ligando pela barulhada dos vizinhos, dos cachorros, dos carros que estão passando por aqui, porque esse é o primeiro vídeo de uma nova playlist que estamos fazendo aqui no canal. A playlist que vai tratar sobre a Confissão de Londres de 1689, a confissão que é usada pelas igrejas batistas reformadas, da qual eu também sou signatário. Então, para mim, o vídeo está esplêndido, está maravilhoso. Antes de qualquer coisa, eu já peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, joga nos seus grupos do WhatsApp, faz aquele comentário que você acha pertinente e vamos juntos nessa jornada, maratone essa playlist que vai vir muito mais vídeos a respeito dessa confissão de fé batista de Londres. Então fique atento, eu só quero ressaltar com vocês que por vezes eu vou falar olhando um pouco para cá nessa direção, porque esse conteúdo também está sendo compartilhado aqui em uma conversa de amigos, pelo notebook, e ao mesmo tempo em que eu vou passando essa aula para o pessoal aqui do meu círculo de amizade, um pessoal que se propôs a estudar também a Bíblia conosco, eu também compartilho a mensagem dessa confissão de fé junto com vocês. Eu estou com ela aqui, ó, a confissão de fé, tá vendo? Não sei se dá para ver aí, acho que dá, né? Confissão de Fé Batista de Londres, 1689. Então será um momento muito especial, será um vídeo muito especial. Nesse vídeo nós vamos explicar um pouco sobre essa confissão, como foi que ela se formou, mas a partir dos outros vídeos nós vamos abordando ponto a ponto mesmo do que essa confissão trata, o que ela se propõe a defender, qual ponto que eu concordo, que eu não concordo, por quais motivos, e se essa confissão ela realmente é boa, né, para ser seguida. A gente sabe que a maioria dos reformados, cara, não sei se é a maioria, mas acho que sim, boa parte deles são adeptos da confissão de fé de Westminster, né, que é mais adotada pelas igrejas presbiterianas. E o que é que muda então? Já que a presbiteriana tem a mesma visão, mais ou menos, das igrejas batistas reformadas. O que é que muda? Qual que é a diferença de uma confissão de fé para outra confissão de fé? Então é isso que também abordaremos nessa playlist e nesse canal. Tá joia? Então fique aí conosco, vamos para a vinheta para que a gente possa começar então a falar um pouco de forma introdutória a respeito dessa playlist e a respeito dessa confissão de fé que nós abordaremos aqui no canal. Fala pessoal, então estou aqui com vocês, né, nesse bate-papo, nessa live. Estou compartilhando também de forma simultânea aqui para o meu canal do YouTube. Espero que seja edificante para vocês, é um vídeo rápido e que Deus abençoe as nossas vidas. Nós vamos tratar sobre a confissão de fé batista de Londres de 1689, né, carinhosamente conhecida como 1689. Então hoje eu quero te apresentar uma confissão que não é apenas histórica. Ela é doutrinária, ela é bíblica, ela é prática e ainda muito relevante para os dias de hoje, né? Que no caso seria essa confissão, a Confissão de Fé Batista de Londres e o 1689, né? Muita gente fala 1689. Mas antes de nós irmos capítulo por capítulo, o que nós faremos nos próximos vídeos, eu quero que você entenda o que essa confissão o que é essa confissão, por que ela foi escrita, como ela pode transformar a sua visão sobre Deus, sobre a igreja, sobre o evangelho. Então eu quero compartilhar primeiramente um pouco da história, né? Por que essa confissão ela é conhecida como a Confissão de Fé de 1689, de 1689? Para que a gente possa entender a importância dessa confissão, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Lá por meados do século XVII, lá na Inglaterra, foi um período marcado por conflitos políticos, né? Nós tivemos também reformas religiosas, perseguições, divisões dentro do próprio cristianismo em si. E os batistas particulares, que no caso eram os batistas reformados, eles começaram a crescer. Eles criam nas doutrinas da graça, né, a eleição, a depravação total,
a expiação eficaz, a perseverança dos santos, é aquilo que nós chamamos já, você já conhece de os 5 pontos do calvinismo. Mas eles eram muitas vezes confundidos com grupos que eram um tanto radicais, como os anabatistas, que viviam ali no continente europeu, rejeitavam autoridades civis, né, governadores, governantes, prefeitos e tal. Eles criavam desordens de um modo geral. Então os batistas particulares, que eram os reformados, estavam sendo muito confundidos com esse pessoal, com esse grupo. Então, assim, para ele mostrar ao mundo, principalmente às autoridades que regiam aquela região, aquele período, os batistas queriam mostrar que eram bíblicos, né, ortodoxos, ordeiros. Um grupo de pastor batista decidiu escrever uma confissão de fé que fosse sólida. Então, essa confissão ela foi escrita originalmente em 1677. Mas ela só foi publicada de forma oficial em 1689, depois que um rei chamado Guilherme de Orange, ele concedeu liberdade religiosa aos não anglicanos, né? Deu essa liberdade, então essa confissão de fé ela foi publicada de forma oficial. E daí, portanto, por isso que ela recebeu esse nome também, 1689, fazendo referência à data que ela foi escrita. Nós vamos abordar agora a base dessa confissão de fé, que no caso foi a confissão de Westminster também, que é muito usada também por grupos reformados. Essa confissão, gente, ela não começou do zero, certo? A confissão de fé batista de Londres, ela não começou do zero. A estrutura dessa confissão, ela é fortemente, ela é muito fortemente baseada na confissão de fé de Westminster. No caso, a confissão de Westminster, ela foi feita lá por volta de 1646, e também ela se baseia um pouco também na confissão de Savoy, que é de lá de 1658, por aí. Que ela foi muito usada pelos congregacionais. Mas no caso, os batistas eles precisavam fazer ajustes importantes, especialmente em 2 pontos principais. Que no caso, isso vai diferenciar da confissão de fé de Westminster. Que no caso é o batismo dos crentes, certo? E a autonomia da igreja local. No caso do batismo dos crentes, essa nova confissão, a confissão batista, ela rejeitava o batismo infantil. Ela defende que só aqueles que professam a fé seriam batizados. No caso, o pessoal da confissão de fé batista não aderiu o pedobatismo, que é o batismo infantil, mas o credobatismo, que é o batismo baseado na fé em Jesus Cristo. E a autonomia da igreja local, que seria, no caso, eles rejeitavam as hierarquias eclesiásticas e defendia que cada igreja local tem autoridade própria sobre a liderança, presbitério, governo e tudo mais. A igreja local, ela era autônoma, ela não dependia de igrejas mães, né, igrejas superiores que ditavam ordem e dizia como aquela igreja filha iria ser regida. Não, as igrejas elas tinham muito autonomia. Então essa confissão de 1689, de 1689, ela é dividida em 32 capítulos, tá joia? Eles tratam dos mais variados temas, que eu julgo que não faltou nenhum, certo? Não sei se você pode achar que faltou, mas algum exemplo, eu até anotei aqui, alguns dos exemplos de temas que essa confissão vai tratar, é a autoridade das escrituras, a natureza de Deus, a trindade, a salvação pela graça, a pessoa de Cristo, a obra do Espírito Santo, o papel da lei de Deus, certo? A vida cristã, a igreja mesmo, seus oficiais na igreja, todas as ordenanças, né? Batismo e ceia, são sacramentos. Ela vai abordar sobre isso. O final dos tempos, nesse caso seria o Apocalipse. E cada ponto é fundamental para que a gente possa entender todo esse escopo cristão, né? E esses pontos são fundamentados também com versículos bíblicos. E o foco dessa confissão é justamente mostrar que a teologia dos batistas reformados não era uma novidade que estava surgindo por aí, mas sim o que os cristãos creram historicamente com base na palavra de Deus. Por isso que ela sempre, cada ponto que é defendido por essa confissão de fé, era sempre defendido com a Bíblia, baseada sempre em textos bíblicos, certo? Mas para que serve uma confissão de fé? Talvez você esteja se perguntando aí, para que serve uma confissão de fé? Né? Por quê? Por que a gente precisa de uma confissão de fé? Será que a Bíblia ela é insuficiente? Se a gente já tem a Bíblia não é suficiente para nos reger?
Sim, a Bíblia ela é sim de fato suficiente. Ela é nossa única regra de fé e prática, né? Todo mundo já sabe disso. Mas as confissões, elas são ferramentas que nos ajudam a resumir, organizar e transmitir esse ensino bíblico, né? Ela praticamente é uma sistematização daquilo que a Bíblia vai nos trazer. Ela pega uma doutrina que é conhecida e aí ela vai destrinchar para nós como aquilo que é entendido. Por exemplo, a Bíblia não expressa a palavra trindade, mas a Bíblia fala sobre trindade de uma forma que ela não é tão assim, como é que eu posso dizer, detalhada. Ela não pega o tema trindade e ela vai ali abordar aquele tema. Não, ela fala do Pai, ela fala do Filho, ela fala do Espírito Santo. E a confissão de fé, por exemplo, ela destrincha como que funciona a trindade na Bíblia, né? A confissão de fé ela serve, por exemplo, para unir a igreja, né, em torno de uma mesma doutrina. Todo mundo que está naquela igreja sabe o que é que a igreja prega, o que é que a igreja ensina. Ela protege contra heresias. Ela visa ensinar o passo a passo para novos convertidos, pessoas neófitas, né? Ela preserva a ortodoxia também da igreja ao longo das gerações. Uma confissão de fé ela não substitui a Bíblia, mas ela explica muito do conteúdo da Bíblia, ela destrincha para nós a respeito dos conteúdos bíblicos. Mas então assim, beleza, a gente já entendeu para que serve uma confissão de fé e tal, mas por que a gente precisa estudar essa confissão de 1689 hoje? Olha onde nós estamos em 2025. Essa confissão foi de 1689, por que ela é relevante para nós hoje? E essa resposta, irmãos, ela é muito simples, porque nós vivemos tempos de muita confusão doutrinária, né? Nós vivemos tempos de the king of the best, the power. Nós vivemos tempos disso, né? Pragmatismo religioso, abandono da sã doutrina, né? Lobos em pele de cordeiro. Muitos crentes conhecem louvores, frases de efeitos, emoções, mas não conhecem as bases da fé cristã. Esse é um problemaço e por isso que essa confissão de fé ela é tão importante. Estudar a confissão de fé também, de 1689, é um chamado ao retorno nas escrituras, retornarmos ao que diz as escrituras sagradas. É um aprofundamento teológico, é uma comunhão com Deus triuno, porque é uma confissão de fé bíblica. E além do mais, além de tudo isso, ela nos ajuda a ter uma clareza doutrinária. Você quer entender o que a Bíblia fala sobre batismo? Você quer entender o que a Bíblia fala sobre ceia? Tá tudo lá, tudo destrinchado. Ela nos traz firmeza na fé, ela nos traz discernimento espiritual em um mundo cada vez mais relativista e tudo mais. Portanto, essa confissão de fé é sim muito importante para nós. Muito, extremamente importante. Então é isso, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Essa série ela vai caminhar capítulo por capítulo da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. E nós vamos estudar com calma, certo? Com muita calma, com reverência, com o coração aberto, sempre buscando entender como essas doutrinas elas glorificam a Deus e transformam a nossa vida, né? John Piper ele vai dizer que John Piper não, perdão. A Confissão de Westminster, né? O Catecismo, melhor dizendo, na sua primeira pergunta, vai dizer que o fim último do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E aí sim, o John Piper ele vai dizer, né, que Deus é muito mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então esse é o nosso propósito nesse canal. Glorificar a Deus, entronizá-lo a Deus, entronizar a glória de Deus, entronizar Cristo sempre. Se você ficou até aqui, meus queridos amigos, né? Eu estou falando aqui com o pessoal já do YouTube, né? Para vocês aqui da nossa aula, show de bola. Essa foi a nossa primeira aula introdutória. Mas para você aqui do canal, se inscreva no canal, compartilhe. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. E nesse caso, mais especificamente, a opinião da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Deus abençoe.